Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé, e nesses vídeos eu estou falando, fazendo comentários sobre, estava falando antes sobre a eternidade, né? Mas esse também está ligado no assunto, porque eu estou dizendo como nós podemos ser salvos, porque não é pelos nossos méritos, mas é pelo plano da salvação de Deus. Não é por nossa bondade, mas é pela obra que Deus realizou pelos nossos pecados. Porque, na verdade, a exigência de Deus para a salvação é a perfeição. E nem o ser humano é perfeito e nem pode ser perfeito. Só Deus é perfeito. É por isso que o plano da salvação de Deus não cabia a ninguém, só coube o próprio Deus. Ele fez tudo sozinho. Deus diz isso, que ele fez tudo sozinho. Então, não adianta nós, seres humanos, colocar homens ou mulheres envolvidos na obra da salvação como ajuda em alguma parte, porque não tem, não é bíblico. Mas, então, dando sequência, eu estava dizendo isto, né? Que nem um bebê pode se salvar fora do plano da salvação de Deus. E isto porque todos somos filhos de Adão e então todos nós temos o pecado original. Então todos dependemos do plano da salvação de Deus. Então todos nós temos que tomar uma decisão, exceto um bebê, né? Mas no demais, as crianças que não têm entendimento ainda, eles não podem tomar essa decisão, não podem fazer nada, mas isso aí já está resolvido, eu explico em outro vídeo. Mas as demais pessoas, todos precisamos tomar uma decisão. Eu expliquei isso no vídeo anterior, porque nós temos em nós o pecado original. Nós somos filhos descendentes de Adão, né? Quando Adão pecou, ele sofreu a degeneração da natureza. Então, a semente humana estava toda em Adão, né? Como eu disse, Adão não tinha tido filhos, né? Até então. Então, quando ele pecou, toda a semente ainda estava nele. Então, exceto a Eva, que também é semente de Adão, mas já tinha sido tirada de Adão, né? Que Deus criou o homem, colocou no ser humano, no homem, a semente humana, e depois Deus criou a mulher, tirando a mulher de Adão. Então, cada um foi responsável pelo seu próprio pecado. Então, a Eva, ela não está, dizer a Eva pecou por causa do Adão, e nem o Adão pecou por causa da Eva. Cada um foram responsáveis por seu próprio pecado. Então, ambos sofreram a degeneração. Mas a semente humana estava em Adão. Então, nós sofremos a degeneração, principalmente por causa de Adão, porque ele que traz em si, né, é o ser masculino que traz em si a semente humana. A mulher faz parte, mas a semente mesmo vem do homem. Então, mas de qualquer forma, se fosse da mulher também, não ia ter jeito, porque os dois pecaram, então não tem jeito. Então, eles pecaram e por meio deles, todos nós sofremos a degeneração da natureza. A natureza de Adão era santa e a semente de Adão, nele, era semente santa. Mas quando Adão pecou e sofreu a degeneração, toda a semente humana em Adão sofreu também a degeneração da natureza. Então, todos pecamos, né? Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus.
Então, é por isso que eu não concordo com o pensamento que acredita que Jesus, ele veio ao mundo como a natureza de Adão depois da queda. Eu não conformo com essa ideia de forma alguma, porque se fosse assim, então Jesus teria pecado também. Não pecado na prática, né? Eu acredito que nem assim Jesus teria pecado na prática. Mas, mesmo não tendo pecado na prática, ele teria o pecado original. Então, aí, quer dizer, a morte dele teria que ser para ele também, para regenerar, para a regeneração dele também, para redimir ele também, porque aí ele teria o pecado original. É por isso que eu estou dizendo que nenhum bebê vai entrar no céu sem a obra da redenção. O bebê, Deus mesmo vai operar nele esse milagre da obra da regeneração, porque ele precisa, porque ele é semente de Adão. E como semente de Adão, todos somos pecadores por natureza, porque toda a semente de Adão foi degenerada. Por isso a Bíblia diz, como eu já citei agora, nesse vídeo e também no outro, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Isto é a palavra de Deus que diz. Porque todos pecaram. Em Adão, todos nos tornamos pecadores. E ao nos tornar pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. E a Bíblia diz que nós nos tornamos, por natureza, filhos da ira. Agora, como que eu posso concordar que Jesus tenha vindo com essa natureza? Então, quer dizer, Jesus também se tornou filho da ira? Não. Jesus, ele era plenamente santo, plenamente perfeito. Ele veio como Adão, sim, mas antes da queda. Porque nós precisávamos de um representante humano para ser o nosso representante, para morrer em nosso lugar. Precisávamos de um representante humano. E Jesus era 100% humano, mas ele também era 100% Deus. Todavia, ele se despojou da sua glória divina, dos seus privilégios divinos. E Deus, mas ele não se despojou da sua divindade. E ele colocou do lado os seus atributos. Quer dizer, ele tinha tudo nele, que não podia deixar de ser o que ele era, quem ele era. Todavia, Jesus se despojou da sua glória divina, porque como eu já disse em outro vídeo, que Jesus, se ele não se despojasse da sua glória divina, não poderia descer ao mundo, porque se ele chegasse diante do ser humano, ia matar todo mundo, porque ninguém pode ver Deus, né? Jesus é o próprio Deus. Como eu já disse antes, Deus subsiste em 3 pessoas, né? 3 seres santíssimos que formam um só Deus. E se Jesus, ele viesse sem se despojar da sua glória divina, todos morreríamos, né? Todos os seres humanos não ia chegar nem a nós, né? Então ele se despojou da sua glória divina. A gente não pode nem entender o que realmente do que Jesus se despojou, que ele se despojou da sua glória divina. Mas eu creio que não é só o resplendor divino, não é só isso, é algo muito maior, né? Que ele se despojou para poder estar em contato com o ser humano. É algo muito maior, que eu creio que ele se despojou, que a gente não pode dizer aqui para não errar, né? Mas tem algo em mente, mas eu não posso dizer, porque pode ter mal interpretação. Mas eu acredito que o que Jesus se despojou é algo muito, muito grande, muito assim, sabe, muito glorioso mesmo, que vai além do seu resplendor,
que também faz parte do seu resplendor, mas que vai muito além disso. Então ele teve que ir se esvaziando. Eu creio que esse esvaziamento tem a ver com isso que nós não podemos explicar, que é uma glória, algo que se o ser humano chegar diante de Deus, o ser humano morre na hora. Então Deus, ele precisou se esvaziar, Jesus precisou se esvaziar desse algo de glória para poder, e faz parte do seu resplendor. Sua glória divina, seu resplendor divino faz parte. Então ele se esvaziou para poder estar entre nós seres humanos. E ele pôs de lado os seus atributos divinos. É claro que Jesus não deixou seus atributos, porque ele permaneceu sendo 100% Deus, né? Plenamente Deus. Mas Jesus, ele tinha tudo, mas ele não usou. Ele como que pôs de lado. Então ele pôs de lado os seus atributos, mas alguns Jesus usou. Por exemplo, Jesus, ele conhecia a mente, né? Ele conhecia a mente humana, ele conhecia os pensamentos humanos. Também ele perdoou o pecado, né? Ele usou o seu poder divino de perdoar pecado, a sua autoridade divina. Mas, de qualquer forma, ele era Deus, 100% Deus, e não deixou de ser Deus, porque só quem pode perdoar pecado é Deus. E ele não perdoou o pecado por meio do Espírito Santo. Porém, Jesus, ele precisou do Espírito Santo, porque ele se tornou ser humano, e as provas que Jesus passou, as tentações que Jesus passou, foi na condição humana, né? Porque ele tinha duas naturezas, humana e divina. Mas tudo que ele sofreu por meio da natureza humana. E se ele foi tentado, como a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, ele foi tentado por meio da natureza humana. Mas Jesus, ele não pecou, ele não pecou em momento algum, né? E como eu estava dizendo, Jesus, ele não tinha essa natureza caída, porque Jesus, ele, se fosse assim, como eu disse, ele teria o pecado original, e Jesus não tinha pecado nenhum. Ele era 100%, ele era plenamente, não dá para colocar porcentagem sobre a pureza de Jesus, a grandeza, o poder, né? Ele era plenamente santo, plenamente divino. Ele era também 100% homem, né? Plenamente homem e plenamente divino. Porém, ele colocou do lado os seus privilégios, ele não usou. Ele colocou do lado. E ele se despojou da sua glória divina. Porque se ele viesse com aquele resplendor, com a glória dele, matava todo mundo. Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas como que ele é Deus e as pessoas ficou viva diante dele? Ficou viva porque ele se despojou da sua glória divina. Mas ele não deixou de ser Deus. Então, ele tinha que fazer isso para poder vir ao mundo como ser humano e também conviver com o ser humano, como eu já disse, né? Então, mas Jesus, ele não se despojou da sua divindade, de forma alguma. Jesus foi tentado em tudo, mas ele foi tentado de fora para dentro. Então, as coisas ocorriam, a tentação ocorria lá fora, e Jesus, aquilo era preparado, o inimigo preparava as situações para tentar ver se fazer Jesus pecar, mas Jesus, ele não era tentado pelo que via lá fora, porque dentro dele não tinha semente de Adão. A semente do pecado, do mal, não estava dentro dele igual está dentro do ser humano. O homem peca de dentro para fora, porque o que ele vê lá fora,
lá dentro é trabalhado pelo mal que já tem dentro dele, pela natureza. Agora, Jesus, ele não tem esse mal dentro dele, então não gerava nada. Jesus via lá fora, mas aqui não gerava nada. Aqui permanecia limpo, porque ele é santo, plenamente santo. Então, a tentação ocorria lá fora, mas aqui não acontecia nada. Então, Jesus ele foi tentado, sim, mas de fora para dentro. E dentro, como eu disse, não entrou nada. E não de dentro para fora como o ser humano. O ser humano vê lá fora, seja qual for o tipo de coisa que tem ligação com a cobiça, a malícia ou o ódio, né, seja o que for a situação lá fora, é o que vai sendo gerado lá dentro, vai sendo trabalhado lá dentro, pelo mal que já está lá dentro. Né, ver uma coisa, né, uma mulher mal vestida ou qualquer coisa lá fora, aqui dentro já gera a malícia, a cobiça e tudo, né? Jesus não. Jesus, ele veio com a natureza humana, mas com a natureza de Adão antes da queda. Porque Adão, antes da queda, ele era santo, completamente santo, como a Bíblia diz. E nós podemos ver que Adão, ele via Eva nua. E ele não tinha influência nenhuma. Porque eles estavam vivendo a fase da inocência. A mesma coisa Eva. Ali, os dois nus, mas a Bíblia diz que eles nem se envergonhavam. Não tinham vergonha de Deus, nenhum do outro, nada. Nada acontecia. Por quê? Porque eles eram inteligentes. Porque Deus deu entendimento para eles conhecer, como ser adulto, né? Para eles terem entendimento como seres adultos. Mas eles não tinham nada a ver, ligação nenhuma com o pecado. Então eles não tinham também a malícia. Então eles não... Era como duas criancinhas, né? Coloca duas criancinhas, bebezinho, um perto do outro. Eles não têm vergonha, não fica envergonhado, até mesmo depois de mais grandinho, ele fica diante de pessoas estranhas, que se está trocando aquela criança e de repente a mãe levanta, vai atender a porta, é um estranho, a criança vai se levantar lá, vai onde está a mãe, e com pessoa estranha que chegou e tal. Porque não tem o quê? Malícia. Eles não tinham malícia. Então, Jesus era a mesma coisa, ele não tinha malícia. Ele era como Adão antes da queda, não tinha mal nenhum dentro dele. Então, Adão não tinha mal nenhum, Jesus a mesma coisa. E além de que, Jesus ele tinha que ser o sacerdote perfeito para ele poder ser a oferta dos nossos pecados. Se ele tivesse a natureza de Adão, a semente do pecado, ele era pecador por natureza. Mesmo sem praticar, ele era pecador porque ele teria o pecado original. Então, ele não seria um sacrifício perfeito. Então, ele não tinha pecado. Jesus não tinha a natureza caída de Adão. Então, como que ele ia ser tentado? Como que ele poderia ser tentado, então? Adão não era santo e não pecou? Agora, Adão, eu não lembro que eu fiz um vídeo e eu não sei se eu coloquei esse vídeo, se tá em um dos vídeos que eu coloquei, algumas falas, às vezes eu falo porque eu não lembro se eu falei já ou não, mas, porque muitas vezes eu faço vídeo e eu termino jogando e desfazendo, mas eu expliquei que eu entendo que Adão, a gente vê pela escritura, né, que o pecado de Adão não foi por um motivo assim, nossa, ele ali teve aquele sentimento de repente, ele teve aquele sentimento de aquela malícia, ou aquela cobiça que de repente, não. Adão pecou porque ele ficou curioso. Curiosidade nem pecado é. Ele pecou por desobedecer. Ele desobedeceu, o pecado dele foi desobedecer. Mas ele não teve um pecado nele que levou ele a desobedecer, tipo,
a malícia de repente cresceu dentro dele, não. Ele ficou curioso. O casal pecou por curiosidade. Pela curiosidade, eles desobedeceram. Aí que sim que foi o pecado. Mas não é algo que estava neles que aí eles pecou. Não. Eles ficaram curiosos. Curiosidade não é pecado. Pela curiosidade, eles desobedeceram. Então, eu acredito que Jesus também não teria pecado de forma alguma. Porque assim como Adão também não tinha, dizer, ele foi tentado pela coisa que tinha nele, assim, de repente, como eu já expliquei, né? Adão, ele pecou por desobedecer a palavra que Deus falou. De repente, ele escolheu desobedecer, né? Jesus também poderia ter escolhido não continuar, não dar continuidade. Falar, pai, ó, deixa essa cambada para lá, dá muito trabalho, eles é muito cabeça dura. E eu tô falando, eles não estão entendendo nada. Larga para lá, deixa que se rebente para lá. Eu não vou morrer por eles, não. Não merece, não. E não merecemos mesmo. Não merecíamos mesmo. Eu acredito que isso não... Eu não sei. Eu acredito que isso aí não seria pecado. Mas eu não posso afirmar isso. Eu nunca estudei, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. É um pensamento meu. Mas pecar mesmo, eu acredito que ele não ia pecar mesmo. Mas... Então é isso que aconteceu. Jesus, ele não tinha a semente do pecado nele. Mas Adão também não tinha e pecou. Porque Adão, ele escolheu pecar, né? Porque na verdade Adão forçou a barra para pecar. Por que ele forçou a barra? Porque Deus criou ele puro. Deus criou um ser puro, com entendimento. Deus deu uma ordem e Adão não tinha nem inclinação para o mal. Não tinha nenhuma inclinação. Então isso significa que ele não tinha nenhuma tendência, não tinha nada nele que pendia para esse lado, nada. Ele estava todo inclinado para cá, para o lado da justiça. Então, para Adão pecar, ele teve que pular a cerca. Ele teve que forçar a barra. Como eu já disse antes, ele teve que se levantar contra a sua própria natureza. Porque a natureza dele era santo e sem inclinação para o mal. Ele teve que forçar a barra para ele poder pecar. Então, quer dizer, não teria mesmo como Jesus pecar. Porque, a não ser que ele decidisse, né? Forçar a barra, decidisse desistir, né? Quer dizer, desistir não, que desistir não, eu não acredito que ele estaria pecando a desistir. Mas Jesus pecar mesmo, não teria, eu creio que não teria como isso acontecer. Jesus tinha nojo do pecado, sentia náusea. Deus sente náusea do pecado. E Jesus estava fazendo tudo por amor. Jesus, ele não só estava em obediência ao Pai, né? Porque ele estava ali, ele estava fazendo, ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha própria vontade. Mas isso não quer dizer que Jesus estava dizendo que não era a vontade dele morrer e dar a vida. Sim, ele foi voluntário, a Bíblia diz que ele foi voluntário. Então, ele em outro sentido que Jesus queria dizer, quer dizer, ele estava em total obediência, ele estava ali como servo do Pai. Mas também Jesus é Deus, ele sente náusea do pecado. Ele abomina o pecado, então tudo que Jesus queria, eu acredito que não tinha nada mais que Jesus queria do que resgatar o homem do pecado e tirar o pecado do mundo. Então, assim, diferente de Adão, Jesus escolheu permanecer fiel e cumprir o seu propósito, porque não tinha nada que Jesus desejava mais do que arrancar do mundo o pecado, né? Que ele já deu a nós a oportunidade, mas
Deus vai concretizar todo o propósito, arrancando o pecado do mundo, e tudo por meio da obra da redenção. Deus vai arrancar do mundo para sempre o pecado. Então, este era o desejo de Jesus, né? Então, Adão, ele, como eu disse, escolheu desobedecer. Foi uma escolha, porque Adão, ele tinha tudo para permanecer fiel, para permanecer santo por toda a eternidade, porque ele tinha tudo para isso. Mas, infelizmente, ele escolheu desobedecer. Se deixou levar pela curiosidade, pela ilusão, e caiu numa armadilha do inimigo. O máximo que Jesus poderia fazer era desistir, né? Mas Jesus, ele estava ali cumprindo a missão por amor ao Pai, mas também por amor a nós. É claro que dizer é a vontade, eu estava com vontade de morrer por vocês, porque eu estava doidinho para morrer, para experimentar como que é. É claro que não. É claro que Jesus não queria morrer nesse sentido, ele não queria morrer. Ele morreu por amor, ele morreu por obediência ao Pai, mas ele morreu por amor, porque ele se entregou ao Pai. Ele mesmo quis se entregar ao Pai como uma oferta pelos nossos pecados. Então ele não desistiu por amor a nós e por obediência ao Pai. Mas não é que Jesus queria morrer, ai, que legal, deve ser bacana. Não, Jesus, ele teve pavor da morte, ele teve horror da morte, ele sentiu medo da morte, mas ele levou em frente por amor. Então, Jesus, ele tinha a mesma essência do Pai, ele tinha a mesma essência. A palavra de Deus mostra que Deus, como eu já disse, Deus é um, mas subsiste em três pessoas. E a palavra de Deus mostra que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles possuem a mesma essência. Então, o mesmo amor que o Pai tinha, o Filho tinha. O mesmo desejo que o Pai tinha de salvar a humanidade, o Filho tinha. O mesmo amor, se fosse também o inverso, para o Pai morrer no nosso lugar e o Filho fica lá no comando, Deus faria também. É a mesma coisa, eles possuem a mesma essência. Então, ele levou até o fim e a sua obra triunfou vitoriosamente. Ele triunfou vitoriosamente. A sua obra foi plenamente perfeita, plenamente gloriosa, e de forma que Deus o exaltou soberanamente. E ele pôde, por sua fidelidade, por seu amor, sua obediência, sua perfeição, ele pôde satisfazer completamente todas as exigências da perfeita justiça de Deus. Então ele preencheu todos os propósitos de Deus, os propósitos divinos, todos os propósitos, todas as exigências de Deus foi preenchida por Jesus em sua obra divina. Então, ele pôde satisfazer completamente, plenamente a vontade do Pai. Então, ele é o nosso fiel, né? O nosso fiel Redentor, e se tornou o nosso fiel sumo sacerdote. É claro que ele veio como Adão, mas é claro que Jesus, a excelência de Jesus não pode comparar com ninguém, né? Mas ele veio como um homem, né? Ele era 100% humano. Então todas as provas que Jesus passou na vida, ele passou como ser humano. Ele tinha duas naturezas, como já disse, né? E ele passou tudo como um ser humano. Então nós estamos falando do lado humano, né, de Jesus, porque o lado divino ele não usou em nenhum desses momentos, né? E então a diferença, voltando a dizer sobre Jesus e Adão, a condição, né, era a mesma, mas a diferença é que Jesus escolheu não desistir. A diferença é essa, que Jesus escolheu
não desistir. Adão escolheu pecar, né? Ele ama o pai e ele ama o ser humano, porque ele e o pai, eles têm a mesma essência. Deus é amor e Jesus é Deus. Então, o mesmo que o pai sentia pelo ser humano, pelos seres humanos, o filho também sentia. Jesus é o mesmo Deus, ele veio como filho de Deus, mas é o mesmo Deus. Então, o propósito do pai era o mesmo do filho. Então, ele foi o nosso fiel representante e a sua perfeição e a sua justiça, tudo foi plenamente, tanto que Deus o exaltou soberanamente, né? A Bíblia diz, porque ele foi um vencedor. Lembra que Deus é plenamente justo? Que Deus não passa a mão, que se tiver alguma falha, Deus não aceita, que para Deus tem que ser tudo perfeito, e mesmo coisa que Deus poderia fazer, coisa que Deus gostaria de fazer, ele não faz, porque não combina com a sua perfeita justiça. Por exemplo, que alguns pensam, né? Não, Deus é soberano, ele faz tudo que ele quer. Não, Deus não faz tudo que ele quer. Porque, por causa da justiça dele, perfeita. Porque tem coisas que Deus gostaria, mas não bate com a sua justiça perfeita, aí ele não faz, porque não bate com a sua justiça perfeita. Porque, como eu já disse antes, Deus não age somente pelo seu poder, e nem somente pelo seu amor, mas ele age também juntamente com a sua justiça. Ele lida com esses três: poder, amor e justiça. Tem coisa que Deus gostaria de fazer, mas ele não faz. Por quê? Porque ele não pula por cima da sua justiça. Deus, a Bíblia diz que Deus, o desejo dele é que todos sejam salvos e que nenhum pereça, que nenhum se perca, mas todos vai ser salvo? Não. Ué, mas não é o desejo de Deus e ele não é soberano? Sim, mas não vai ser por causa que Deus é justo e ele não pula por cima da sua justiça. Então, isso é uma coisa que o homem tem que decidir, né? Então, se o homem rejeita a Deus, Deus não pode obrigar na marra e catar o homem e falar: você vai ser salvo sim, porque eu quero, e vai ser, e vai ser, e vai ser, e acabou. Eu que mando, eu que te criei. Vem pra cá e sai do pecado, pronto, acabou. Não tem mais pecado para você não, pode vir pra cá, acabou a farra. Pronto. Deus não faz isso. Seria tão bom se Deus fizesse, né? Mas ele não faz, porque ele lida com a sua perfeita justiça também, e não só com o seu perfeito amor. Então, é isso. Então vamos fechar esse vídeo porque já está grande. Então vou concluir aqui, né? Fechar aqui e a gente dar continuidade em alguns desses assuntos para poder ficar bem explicado, e depois a gente vai seguir como eu falei no começo, né? Então, até já.